Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar prosseguimento à nossa disciplina de Química Orgânica, hoje iniciando a nossa unidade 3, onde nós vamos tratar aí especificamente da reatividade dos alcenos e estudar algumas reações específicas que esses compostos sofrem. Antes da gente iniciar essa parte mais reativa, de mecanismo e de reações, vamos falar um pouco sobre isomeria cis-trans e nomenclatura EZ, que é bastante importante na hora que a gente vai nomear os alcenos, principalmente em relação à distribuição dos substituintes em volta ali desse grupo funcional. Deixo aqui a leitura complementar para vocês, Paula Bruce, capítulo 3, páginas 112 a 118, e o Francis Carey, capítulo 5, páginas 211 a 213. Bom, nós estudamos na unidade passada que nós podemos utilizar a nomenclatura cis-trans para denominar dois isômeros em um ciclo alcano. Por exemplo, quando nós temos lá dois isômeros do ciclo butano, por exemplo, que possuem dois grupos que ora estão no mesmo lado do plano desse anel e ora estão em lados opostos, nós vamos utilizar a nomenclatura cis para dizer que eles estão para o mesmo lado, correto? E nomenclatura trans para dizer que eles estão em lados opostos, certo? Então essa é uma forma de usar a isomeria cis-trans fora dos alcenos, que no caso aqui do ciclo alcanos. O ponto de partida da nossa discussão para aplicar a nomenclatura dessa isomeria dentro dos alcenos é entender que um alceno, uma ligação carbono-carbono no alceno, uma dupla ligação carbono-carbono, ela não tem giro livre, diferente de um alcano, tá? Tem aqui o modelo molecular para vocês. Você lembra, né? Lá no alcano a gente conseguia girar essa ligação carbono-carbono. Aqui, ó, a gente não consegue. Isso vai ter um gasto energético para nós, tá? Então, a temperatura ambiente, em condições normais de pressão e temperatura, um alceno ele não sofre um giro livre na ligação carbono-carbono, porque ela é rígida justamente por causa da sobreposição lateral dos orbitais p puro, correto? A barreira rotacional energética, dos alcanos vai ficar ali na casa dos 2,9 quilocalorias por mol. Já os alcenos, nós temos um acréscimo aí de aproximadamente 22 vezes, chegando a uma barreira rotacional de 63 quilocalorias por mol. Bom, quando nós temos o alceno, nós vamos utilizar a nomenclatura, a isomeria cis-trans, também para indicar a posição dos grupos, se eles estão para o mesmo lado ou se eles estão para lados opostos, mas dessa vez em relação à dupla ligação. Utilizamos esse tipo de nomenclatura e isomeria para falar de grupos idênticos, tá? Que estejam em carbonos diferentes da ligação dupla carbono-carbono. Perceba, vamos analisar aqui, ó, dois grupos idênticos, correto? O hidrogênio, eles estão ligados um em cada carbono da ligação carbono-carbono e estão para o mesmo lado. Por essa razão, nós denominamos aqui que eles estão em configuração cis. Então, nós temos, no caso, 5 carbonos, a dupla ligação no carbono 2, então nós temos o cis2 penteno. Já nesse caso aqui, ó, analisando os dois hidrogênios, eles estão em carbonos diferentes e agora para lados opostos em relação à dupla ligação, certo? Uma coisa importante que nós precisamos dizer é que não é possível atribuir os termos cis e trans quando esses grupos idênticos estão ligados no mesmo carbono, tá? A gente sempre vai fazer os grupos de um carbono com os grupos de outro carbono, se esses grupos forem idênticos, correto? Para usar a nomenclatura cis-trans. Aqui nesse caso, como nós temos os dois hidrogênios do mesmo carbono, não será possível usar a nomenclatura cis-trans. O que acontece aqui com essas metilas também, ó, são grupos idênticos, que é uma exigência para usar esse tipo de nomenclatura quando é em relação aos alcenos, mas eles estão substituídos no mesmo carbono. Então, nós não podemos também utilizar a nomenclatura cis e trans. Isômeros cis e trans, apesar de possuir a mesma forma molecular, têm seus átomos arranjados de formas diferentes no espaço. Percebam, a forma molecular é a mesma. O que nós trocamos é apenas o arranjo espacial em relação a essa dupla ligação. Os átomos estão conectados de forma diferente. Então, é isso que vai indicar
a isomeria cis-trans. Essa diferença da disposição espacial dos grupos vai atribuir a esses isômeros propriedades físicas diferentes, como, por exemplo, ponto de ebulição e momento de polo. Um caso interessante são esses isômeros do 2-buteno, né? Aqui o cis-2-buteno e o trans-2-buteno. Lembram-se, né? Aqui nós temos um carbono sp3 e aqui nós temos um carbono de hibridização sp2. O carbono sp2 é mais eletronegativo que o carbono sp3. Então nós vamos gerar um momento de polo nessa direção aqui, ó, na direção do carbono mais eletronegativo, correto? Aqui também é sp3. Comer um 3 aqui, tem um 3. Aqui também é sp3. Percebam que isso vai me dar um momento de polo resultante nessa direção aqui, ó. E aí a molécula vai ter certa polaridade, né? Ela vai ter uma polaridade de 0,33. Isso vai me dar um ponto de ebulição de 3,7 graus. Por quê? Vai ter um certo momento de polo ali nessa molécula que vai deixar a atração eletrostática entre elas mais pronunciada. Consequentemente, nós vamos ter o ponto de ebulição um pouquinho aumentado, um pouquinho levantado. Já nesse caso aqui, percebam, novamente, carbono sp3, carbono sp2, momento de polo nessa direção aqui, ó. Nesse caso aqui, o momento de polo aqui, os dois se anulam, né? Porque os dois estão apontando para a mesma direção. O nosso momento de polo que é 0 e o nosso ponto de ebulição vai diminuir para 0,9 graus Celsius. O mesmo ocorre aqui, ó. Momento de polo em direção ao cloro, momento de polo em direção ao cloro, momento de polo resultante nessa direção. Nós vamos ter um momento de polo resultante de 2,95, ponto de ebulição 60. Quando esses momentos de polo se anulam, ó, percebam que o meu ponto de ebulição cai para 47,5 graus Celsius. Então, isômeros cis-trans, muito provavelmente eles vão ter propriedades físicas diferentes. Apesar da barreira rotacional ser grande, de 63 quilocalorias por mol, é possível, tá, que as duplas ligações dos alcenos rotacionem, interconvertendo entre isômeros cis-trans quando esses absorvem energia suficiente na forma de calor e na forma de luz. Então, é possível que haja interconversão entre os isômeros cis-trans. Isso pode acontecer em temperaturas acima de 180 graus e na presença de luz. Essa luz aqui, ó, inclusive a luz do nosso querido Sol. Tá? Então, trabalhar com isômeros cis e trans, né, trabalhar com alcenos, às vezes é um problema. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alcenos no laboratório, então às vezes você purifica, tem um alceno purinho ali, um pouquinho de luz que ele pega, ele interconverte, tá? Por quê? Porque o mecanismo dessa interconversão, ele é radicalar. E nós vimos lá na nossa aula passada que reações radicalares, elas podem ser iniciadas na presença de energia eletromagnética na região do visível, certo? Não somente na região do visível, mas também em outras regiões. Um caso interessante da interconversão cis-trans acontece na nossa visão, tá? Dentro dos nossos olhos, todos os dias, que é o caso do retinal, né? O retinal, ele é um fotorreceptor celular que se liga à opsina para formar a rodopsina. Quando a rodopsina absorve luz e sofre o processo de interconversão, um impulso importantíssimo para o nosso processo de visão é liberado. Muito interessante, ó. O cis-retinal, percebam, nós estamos falando dessa ligação aqui, ó. Ele reage com a opsina, que é uma proteína, e nós vamos ter a rodopsina, que é essa aqui, ó. Na presença de luz, essa dupla ligação, que é de configuração cis, ela vai passar a ser de configuração trans, correto? E aqui, finalmente, ela libera, né, a opsina, volta aqui ao transretinal e é convertido novamente ao cis-retinal. Então aqui um exemplo bastante interessante de interconversão cis e trans que pode acontecer, mas vejam, na presença de luz. Bom, sobre a nomenclatura EZ, nós precisamos entender que nós vamos utilizar ela quando nós não temos grupos idênticos ligados a essa dupla ligação. Quando nós temos grupos idênticos, nós vamos utilizar lá o sistema cis-trans. Né? Quando nós estivermos falando de grupos que são iguais, nós vamos utilizar o sistema cis-trans. Quando nós estivermos falando de grupos que são diferentes, nós vamos utilizar a nomenclatura EZ. E ela foi criada justamente para ser utilizada nesses casos.
Para que o sistema EZ seja utilizado, deve ser determinada as prioridades relativas dos grupos ligados em cada carbono sp2. Lá no sistema cis e trans, essa questão de prioridade não entrava em questão, porque lá os grupos são iguais. Aqui, como os grupos são diferentes, nós vamos precisar determinar em cada um dos carbonos qual é o grupo prioritário. E aí nós vamos dizer se é E ou se é Z em relação a esses grupos de maior prioridade. Bom, quando esses grupos de maior prioridade estiverem para o mesmo lado da dupla ligação, nós teremos o isômero de configuração Z. Esse Z vem da palavra zusammen, que significa junto em alemão, certo? Por outro lado, quando os grupos de maior prioridade estiverem para lados opostos, né, da dupla ligação, nós teremos o isômero de configuração E, que advém da palavra alemã entgegen, que significa oposto, certo? Bom, como isso funciona na prática? Percebam aqui, ó, um grupo de maior prioridade para o mesmo lado, nós vamos ter o isômero Z. E com o grupo de prioridade para lados opostos, nós vamos ter o isômero de configuração E. Bom, uma forma que pode te ajudar de lembrar disso aqui é pensar no Z na palavra junto e falar que está junto. Beleza? E aqui, ó, tu pode pensar na palavra espalhado. Então, tá junto, né? Tá junto, tá para o mesmo lado e tá espalhado, tá para lados opostos. É uma forma aí de tentar se recordar, né? Que o Z é quando os grupos de maior prioridade estão para o mesmo lado e o E quando esses grupos de maior prioridade estão para lados opostos. Para determinar esses grupos prioritários, né? Qual grupo vai ter prioridade, nós temos um sistema, né? Que passa aí basicamente por 13 regras que vai nos dizer quais desses grupos em cada um dos carbonos possuem maior prioridade, e aí nós vamos poder denominar se nós temos um isômero Z e um isômero E. Vamos ver essas regras então. A primeira delas é as prioridades relativas entre os grupos ligados a um carbono sp2 depende do número atômico. Quanto maior, tá, o número atômico, maior a prioridade. Nesse caso, nós vamos avaliar então cada um dos carbonos e os dois grupos que estão ligados a esses carbonos. No primeiro caso, nós temos hidrogênio e bromo. O maior número atômico, obviamente, é o do bromo. Nesse caso aqui, ó, nós não vamos avaliar os hidrogênios, nós vamos avaliar os grupos, os átomos que estão diretamente ligados ao carbono sp2. No caso, cloro e carbono. Quem tem o maior número atômico, obviamente, também é o cloro e nós temos o isômero Z. Aqui, eles estão em lados opostos, nós temos o isômero de configuração E. A segunda regra vai nos dizer que, caso haja empate no número atômico, os dois substituintes ligados com o mesmo átomo, deve-se continuar o movimento para além desses átomos e considerar o número atômico dos átomos que estão ligados a ele. Bom, nesse caso, percebam aqui, ó, nesse carbono, os dois ligados são carbonos, e aí nós vamos precisar considerar com quais átomos esse carbono está se ligando. Nesse caso aqui, ó, esse carbono está se ligando a um hidrogênio, a outro hidrogênio, né? A dois hidrogênios e a um outro carbono, certo? Nesse caso aqui, esse carbono está se ligando a dois hidrogênios, da mesma forma, ó, aqui, ó, dois hidrogênios, e está se ligando a um cloro. Aqui nós temos empate, certo? E aqui vai prevalecer o cloro frente ao carbono. E esse aqui vai ser o nosso grupo prioritário. Vamos rever aqui, ó. Vamos ver desse lado aqui desse carbono. Nós temos o carbono. Aqui, ligado a esse carbono, nós temos um hidrogênio e dois carbonos, certo? Carbono, carbono. Aqui nós temos dois hidrogênios, hidrogênio, hidrogênio e um oxigênio. Consequentemente, o nosso grupo de maior prioridade é esse aqui. Porque não vai ser uma comparação um com o outro, entendeu? Vai ser a comparação do que estiver ligado com o maior número atômico. Nesse caso, tem um oxigênio aqui, ele é prioridade frente a esses dois carbonos e nós vamos ter o isômero de configuração Z. Aqui, esses grupos estão em lados opostos, nós vamos ter lá o isômero de configuração E. A terceira regra vai dizer que caso átomos iguais adjacentes a duplas ligações estejam ligados duplamente com outro átomo, o sistema de prioridade considera que duas ligações simples estão sendo feitas. O mesmo se aplica para ligações triplas. Vamos ver um exemplo, né? Considerando esses dois carbonos aqui, ó,
Inicialmente, nós temos a esse carbono ligado 2 hidrogênios e um átomo de carbono, né? Esses 2 hidrogênios aqui e esse átomo de carbono. Nesse aqui, nós temos também 2 hidrogênios e um átomo de carbono, esse átomo aqui. Então, nós temos um empate, né? Vamos deixar esses aqui ao lado e vamos analisar o átomo adjacente. Adjacente, nós vamos ter esse carbono e esse aqui. Aqui nós temos também duas ligações com hidrogênio, esses 2 hidrogênios aqui, e uma ligação com o átomo de oxigênio. Aqui nós vamos considerar que são 3 ligações sendo feitas com carbono 3 vezes. Entretanto, o número atômico do oxigênio é maior e ele vai ser prioritário frente às 3 ligações com o átomo de carbono. E aqui nós vamos ter o nosso grupo de maior prioridade. Já nesse caso aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Já no carbono ao lado, nós vamos ter aqui, ó, 2 ligações com hidrogênio e uma ligação com carbono. Aqui nesse caso, nós vamos ter uma ligação com hidrogênio, esse hidrogênio, e 2 ligações com carbono. Nós vamos ter aqui mais ligações com carbono do que aqui e, consequentemente, esse vai ser o nosso grupo prioritário. Aqui nós vamos ter os grupos de prioridade em configuração oposta. A última e quarta regra vai nos dizer que, no caso de isótopos, átomos com o mesmo número atômico, mas massa diferente, o número de massa é utilizado para determinar a prioridade relativa dos grupos. Bom, caso você não se lembre o que é um isótopo, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, mas vão diferir no número de nêutrons. Consequentemente, a massa desses átomos também vai ser diferente. Vamos analisar o caso do carbono. Carbono 6, ele tem massa atômica 12, né? Essa massa é decorrente de 6 prótons e 6 nêutrons. Além de 6 prótons e 6 nêutrons, o carbono 12 vai ter 6 elétrons na eletrosfera. A massa atômica 12 decorre da soma, né, da massa dos prótons e dos nêutrons. Um próton pesa 1 unidade de massa atômica e o nêutron também pesa 1 unidade de massa atômica, que vai, consequentemente, gerar 12 unidades de massa atômica, que é igual a dizer que nós vamos ter 12 gramas por mol, certo? Já no carbono 13, que é um isótopo do carbono 12, nós temos 6 prótons e agora nós vamos passar a ter 7 nêutrons. E continuamos com 6 elétrons para neutralizar os 6 prótons que nós temos no núcleo. Aqui a nossa massa atômica vai ser 13 gramas por mol, porque quem vai determinar a massa atômica são a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. No carbono 14, número atômico 6, nós vamos ter 6 prótons, agora 8 nêutrons e também 6 elétrons, massa atômica 14 gramas por mol, correto? Aplicando essa questão dos isótopos no alceno, né, para determinar qual é o grupo prioritário, nesse caso aqui, ó, nós temos o deutério, tá? A massa atômica do deutério é 2 gramas por mol, né? O deutério possui um próton e um nêutron, correto? Então, isso vai me gerar uma massa de 2 gramas por mol e o hidrogênio tem uma massa de 1 grama por mol. Então, o deutério vai ter prioridade. No carbono ao lado, nós temos o carbono se ligando com o hidrogênio e se ligando 2 vezes com o carbono. Aqui nós temos o carbono se ligando, né, com o hidrogênio e fazendo 2 ligações também com carbono. Percebam que aqui a gente tem um empate. Entretanto, o que vai dar prioridade a esse grupo aqui é a presença da dupla ligação. A dupla ligação vai ter prioridade à ligação sigma quando nós tivermos um empate de todos os grupos. E aí nós vamos ter o isômero de configuração Z. Aqui nós temos esses grupos em configuração oposta e, consequentemente, o isômero de configuração E. Correto, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos treinar, né, praticar essas questões de como atribuir a isomeria cis-trans e principalmente das prioridades da nomenclatura EZ nas nossas listas de exercício e vamos tirando todas as dúvidas que surgirem.
Muito obrigado pela atenção, tenham um excelente dia e nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.